Se você está precisando montar um setup de resinas e não sabe por onde começar com tantas marcas, tem resina de tudo quanto é jeito. Fica até o final desse vídeo, que hoje a gente vai montar um setup para você, inicial, para você começar a realizar suas facetas de resina composta, que dá para fazer quase qualquer caso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Odontoflix. Eu sou o Lucas Venâncio e hoje eu vou montar com você o seu setup de resinas para resolver 90% dos casos. Indo direto ao ponto, hoje em dia existem milhares de marcas de todos os jeitos, mas aqui eu vou te mostrar um caminho, tá? Que não é o único, mas é um caminho para facilitar o seu início, a sua introdução nas facetas de resina composta. Sempre que a gente vai realizar uma faceta em resina, geralmente a gente começa com uma camadinha lingual de resina e geralmente transparente, né? Para essa camada lingual que nos dá guia para as nossas facetas, eu costumo usar a resina CT da Z350, que é uma resina muito transparente, tá? Ela praticamente não tem cor, ela é só transparente. E a resina incisal da Forma, que é uma resina também muito transparente, mas ela já tem um tom um pouco mais azulado, um tom mais de efeito opalescente. Ou seja, além de você poder fazer a camada palatina com essas duas resinas, você também pode fazer o efeito opalescente entre mamelos com elas. Falamos de camada lingual, vamos agora para a camada de dentina. Então a gente faz a lingual da faceta e a gente vem fazendo a dentina e mascarando aquele substrato, cobrindo aquele substrato de uma camada de dentina para igualizar a cor de todos ou mascarar um dente. Para isso a gente utiliza resinas de dentina. Eu costumo utilizar resinas da Z350 e o que é interessante? Você não precisa ter todas as resinas, só que 98% dos seus pacientes vão chegar com a cor A1, A2 e A3. Ou seja, você precisa ter uma resina A1 dentina, A2 dentina, A3 dentina. Uma característica dessa dentina, que é uma dentina mais opaca, que tampa mais, a Z350 e a Forma são duas boas escolhas. Entre valores, acho que a Forma é um pouco mais barata, mas são duas marcas que vão te dar resistência e vão cobrir bem o seu substrato. Ou seja, quando você quiser aplicar uma camada de dentina para tampar algo, essas duas vão fazer isso bem. Então dentro do nosso kit eu teria uma resina A1D, A2D e A3D da Z350 ou da Forma. Então a gente faz a camada lingual da nossa faceta com a resina CT ou com a resina incisal. A gente coloca uma dentina da cor do substrato que já é o dente da pessoa, por exemplo, é um A2. Então um A2D. Depois que você vem com essa dentina, você faz aqueles furinhos dos mamelos. E entre os furinhos, para dar um efeito bacana, você coloca aquela resina que você usou na palatina, que é a CT ou a incisal da Forma. Nesse momento eu indico a incisal da Forma, que tem uma característica um pouco mais opalescente. E depois de você fazer essas três camadas, você vai terminar com uma camada final de esmalte. Quais resinas eu teria no meu kit? Bom, tem duas formas de raciocinar isso. Se for uma resina de dia a dia, eu escolheria resinas da Z350, tá? Uma boa resina, uma boa resistência e um bom polimento final. Eu escolheria a resina A1 esmalte e A2 esmalte. Por quê? Esmalte não dá cor no dente, o que dá cor é a dentina. Esmalte é bem translúcido. Ou seja, se você tem uma resina A3E, um esmalte A3, é só você colocar uma dentina A3 e terminar com o esmalte A2. Você vai ter praticamente o mesmo efeito. Por quê? Porque pela translucidez do esmalte, ele não dá tanta diferença nessa faceta ou nessa restauração. Então, para esmalte, a gente não precisa ter uma variação muito grande de cores. Mas existe uma outra forma de falar disso, que é quando eu quero um brilho final muito além do que uma Z350 pode nos proporcionar. Aí eu já vou para as Stellite Omega. As resinas da Stellite Omega, tudo que elas têm de brilho, elas não têm de resistência. Então elas precisam ser usadas somente na camada final. Então dentro do meu setup, em relação a esmalte, eu teria a resina A1 esmalte da Z350 ou da Forma, A2 esmalte da Z350 ou Forma, e eu teria também, para ficar show de bola a minha faceta,
uma resina BL2 da Estelite, que em teoria é uma resina de dentina, mas ela tem uma certa translucidez que dá para encaixar ela no esmalte. Só que tem que tomar cuidado com essa resina BL2 da Estelite, porque ela dá uma luminosidade além pro dente. Então ela não tampa muito substrato, então não pode usar querendo tampar alguma coisa. Ela é só para esmalte, aquela camada fina, para dar um super brilho, só que ela ilumina muito o dente, ela deixa o dente um pouquinho mais esbranquiçado. BL2 é uma cor clareada, então ela tenta trazer essa iluminação de um dente clareado para sua faceta. Se você quer optar por um dente não tão clareado, um pouco mais natural, e você trabalhou bem a sua dentina, tá tudo já nos conformes, é só colocar uma camada final para dar brilho, você pode usar da Estelite Omega também, uma resina que chama MW. É uma resina com uma translucidez um pouco maior que essa, que puxa mais o substrato, que puxa mais a camada de baixo. Então você quer um dente A2, você coloca uma resina A2D, que é a dentina A2, e coloca uma camada final de MW só para dar aquele efeito de profundidade e um brilho bonito. Então dentro do nosso setup, resinas de esmalte A1E, A2E, da Forma Z350, BL2 Estelite e MW Estelite, tá? São 4 resinas que você tem que ter de camada final no seu consultório. Outra coisa muito importante que a gente tem que ter dentro do nosso consultório também são pigmentos ou corantes, tá? Como esse aqui. Em relação a pigmentos ou corantes, vocês vão precisar do corante ocre, tá? Ocre é um corante de uma cor meio amarronzada, e um corante white, tá? Que é um corante branco. Em que situação cada corante desse se encaixa? Quando você tem um dente escurecido numa boca de dentes claros, você pode colocar um pouquinho desse corante white, espalhar ele ali, só para tampar aquela sensação de dente escuro. E aí você vem com uma resina de dentina bem opaca e que bate com o substrato do lado. A boca inteira é A1, você vem com o corante white, depois uma resina A1 dentina bem feita, para não aparecer nada do acinzentado do dente, e depois você termina com uma camada de esmalte, por exemplo uma MW. Para isso é o corante white, para você apagar aquele cinza ou marrom daquele dente escurecido. E para que serve um corante ocre? Serve para quando você erra na luminosidade desse dente. Por exemplo, a boca toda é um A1 e quando você colocou o seu corante white mais a sua resina A1, todos os dentes ficaram com uma luminosidade baixa e esse ficou brilhoso, ficou um dente muito brilhante ali no meio. Você bate o olho e você fala, gente, esse dente parece que a cor tá certa, mas ele tá muito mais claro. Quando a gente percebe isso é porque o valor desse dente tá muito acima. E tem duas formas da gente mexer em valor, que é escurecer, acinzentar um pouco esse dente. A primeira delas é colocando uma camada espessa de esmalte, porque o esmalte, a resina de esmalte, quando ela é colocada em grande espessura, ela acinzenta. Então a gente pode acinzentar colocando uma camada espessa de esmalte, mas tem boca que não permite, porque já estamos no nível dos outros dentes. Eu posso colocar só meio milímetro de esmalte. Então a gente recorre ao corante ocre. Pega um dente com alto valor, um dente muito luminoso, só para dar uma apagada naquele dente ali naquela boca. Apagando esse dente, a gente vem com uma camada final de esmalte, e aí não fica aquele dente muito luminoso, destacando ali no meio. Para finalizar nosso setup, quando a gente se depara com uma situação de dentes escurecidos, nem sempre só corantes resolvem. Muitas vezes a gente tem que usar a resina em massa, ou se não, associar as duas técnicas. E para isso nós precisamos de duas resinas principais. A resina WD da Forma, tá? É uma resina extremamente branca e extremamente opaca. Então essa resina aqui tampa bastante substrato, só que leva para o tom branco. E a resina Opaquer da Forma, que é uma resina também muito opaca, só que ela já tem um tom mais amarelo. Então, vamos simular um caso aqui de dente muito escuro. O que eu posso fazer? Eu faço um desgaste nesse dente, venho com um corante white, com o meu pincel eu espalho esse corante, aí eu venho na cervical com uma resina Opaquer, que é uma resina muito opaca
e amarelada. Vou com essa resina até a metade desse dente. E do meio para incisal eu venho com uma resina WD, que é uma resina mais branca. E termino de chegar na minha incisal desse dente. Então num dente muito escuro eu associei a técnica do corante com as resinas opacas em massa. E no final eu finalizo com uma BL2. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal. E é isso aí, até a próxima. Um abraço.